Ao viver é bom, né? Tem um punhado de perguntas. Antes da gente começar, só presta atenção nesse vídeo, o chamamento do CVV para o Setembro Amarelo. Bem bacana. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Bom, bacana, né? Então tá aí o recado, a dica. Foram muitas perguntas que nós recebemos, o pessoal fez uma triagem. Eu queria começar com uma que eu separei particularmente, André. Eu acho que valeu todo o esforço empreendido para fazer esse evento aqui. A pessoa diz assim, olha, queria que, se pudesse, falasse um pouco mais do que podemos falar, fazer, quando em contato com uma pessoa em depressão, como é que a gente pode ajudar essa pessoa com depressão de uma forma efetiva, dando suporte, porque eu tive muito pouco, e usaram de muitos exemplos que muito pouco me ajudou, inclusive do tipo, estou sem religião, é isso então? Vira gente, e aí ele conclui que eu acho que foi o máximo, gratidão por todas as palavras, me senti acolhido por muitas coisas ditas aqui. Minha mais profunda gratidão. Obrigado. Bom, as pessoas querem receitas. Entretanto, em atendimento da verdade, a gente não pode imaginar que o que funcione para uma pessoa seja funcional para outra. Então, o primeiro cuidado que eu acho que a gente deve ter é não repetir receitas de forma preguiçosa. A palavra-chave é acolhimento, sim. Não é a pessoa com depressão que precisa de assistência, é a família do depressivo que precisa ser orientada junta e precisa ser tratada junta. E a gente precisa, pelo menos, aprender a não atrapalhar. Não falar as coisas erradas, não fazer as cobranças erradas, entender o processo que está em curso com aquele membro da família e, na medida do possível, descobrir qual a maneira que você vai inventar de acelerar o processo na direção do tratamento. No Rio de Janeiro, certa vez, tem uma história que eu vou contar que mostra como é que é possível você inovar, é a relação tentativa e erro. Você vai experimentando, criativamente, em nome do amor. Uma determinada pessoa que estava reclusa, adulta, um homem maduro, é o típico caso difícil. Porque a pessoa que fica ranheta, ela fica ali travada, ela diz, não quero saber, ninguém me enche o saco, eu não quero, não estou disponível, não fale comigo, não vou buscar tratamento, não quero saber de remédio, não quero papo. E aí a família descobriu que talvez valesse a pena, ele era torcedor fanático de um determinado clube de futebol e admirava muito o técnico desse clube de futebol. E a família fez contato com esse técnico de futebol, não custa, explicando que um admirador, certamente portador de um problema que precisava de ajuda médica, ele sempre negligenciava a oportunidade do atendimento, seria ótimo se esse técnico pudesse endereçar umas palavras a esse senhor. O técnico em questão resolveu fazer mais, resolveu aparecer na casa da pessoa de surpresa. Combinou com os familiares. Lá esteve de surpresa. Foi um choque positivo. E o técnico teve muito cuidado de dizer, estou aqui para reforçar o pedido da sua família.
que ama você, se preocupa com você, e agora eu quero que você também leve em conta o meu pedido. Saia desse quarto, permita-se um encontro com alguém que pode te ajudar. Me promete que você vai fazer, aquela coisa de esportista, né? Tamo junto, me promete. Olha lá. Funcionou. Então a gente precisa ter a coragem de não ficar esperando receitas dos outros. Você tem as medidas protocolares e você sempre vai ter a oportunidade, sob intuição, buscando sinceramente um atalho, uma saída, um caminho. Haverá de surgir alguma ideia diferentona que pode fazer a diferença. Um parente, amigo que ele não vê há muito tempo, um irmão mais velho que ele tem muita admiração, traz, paga a passagem, não avisa não. Bota ele dentro de casa para almoçar um domingo. E de repente aparece o irmão, nossa, o que você está fazendo aqui? Não, eu estava com saudade de você. A família sai de cena, deixa só os dois juntos. Ô meu irmão, estou sabendo que você está num momento que precisa de ajuda e não está procurando por quê? O que houve? Pode dar certo, pode não dar. Cada caso é um caso. A pergunta que um espírita faz é: por que isso está acontecendo na minha família? O que está embutido numa relação que está estressada por conta desse problema? O que Deus que está em mim espera de mim? O que eu, nos momentos de recolhimento em prece, ouço ou intuo, quando eu medito a respeito do que me cabe fazer? Não há receita pronta. Mas nós não podemos evoluir pelo outro, quero enfatizar isso. Aquele, por exemplo, não tem a ver com a resposta, mas agora me veio a intuição de falar isso. Uma pessoa, quando se mata, é absolutamente irresponsável por isso. Nós temos culpa por todo mundo que morre. Amigo, parente, qualquer pessoa que morre próxima de nós, a gente fala: eu podia ter feito alguma coisa, eu podia ter evitado. Eu não falei com ele aquele dia, eu não me lembrei do aniversário, eu não conversei direito. A gente se culpa o tempo todo por tudo. O que é duro de admitir é que a pessoa que decide, ainda que perturbada, se matar, fez uma escolha. Ah, mas tinha obsessor, fez uma escolha. Ah, mas tinha uma patologia de ordem mental agravada pela presença de obsessores, fez uma escolha. Do contrário, toda pessoa que tem patologia de ordem mental e tem obsessor, fica numa situação muito como a dizer assim: não, eu não tive responsabilidade por isso. A literatura espírita mostra que existe algum nível, sim, de responsabilidade, por mais que essa pessoa esteja com como aparece no Evangelho, quando Jesus pergunta o nome de uma pessoa ultra perturbada: qual o seu nome? E a resposta é: meu nome é Legião. Tamanha a quantidade de obsessores que aquela pessoa tinha. Em algum lugar de nós há o livre-arbítrio. E não há suicídio sem que o livre-arbítrio participe em alguma escala ou ordem de grandeza. O Brasil é o 6º colocado no ranking de suicídios. Como o senhor tem esse ranking e qual a sua opinião, a análise que pode ser feita? 6º lugar em números absolutos, porque o Brasil é um país densamente povoado. Mas na área da epidemiologia não é número absoluto que conta, é número relativo. Ou seja, quantidade de óbitos por grupo de 100 mil. Aí o Brasil despenca na lista, despenca no ranking. O que não faz desse país um país onde, em várias comunidades, os indicadores relativos, número de óbitos por 100 mil, sejam apavorantes. Nós estivemos esse ano em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde há a comunidade dos Guaranis Caiovás. É um grupo indígena que tem indicadores de suicídio que rivalizam com os maiores do mundo. Rio Grande do Sul é o estado recordista de suicídios, destoa da média nacional. Existem, portanto, lugares do Brasil, que é um país continental,
onde esses indicadores, não em números absolutos, mas em números relativos, que é aqueles que aparecem no radar da contabilidade epidemiológica, são assustadores. A conta é feita a partir de registros oficiais dos órgãos de saúde. Todo mundo que morre precisa de um atestado de óbito. O atestado de óbito fala, ou pergunta, ou informa qual é a causa-morte. Isso vai retroalimentar um banco de dados disponível na internet para quem quiser fazer a consulta, chamado DataSUS. O DataSUS é o endereço na internet da contabilidade oficial de todo o gênero de mortalidade. É impressionante a sofisticação dessa ferramenta. Quem faz pesquisa e quer saber quantas pessoas morreram ano passado por tuberculose apenas em Minas Gerais, 0 a 7 anos, sexo feminino. Está lá. Você vai desidratando a estatística. A Organização Mundial da Saúde, por sua vez, faz a contabilidade global com base nos dados apurados nos países que fornecem, porque nem todos os países têm sistemas confiáveis de aferição de dados sobre mortalidade. O que fazer com uma adolescente que apresenta todas essas características que você citou, como isolamento, olhar perdido, etc., e não aceita ir num psicólogo, não interage numa conversa com a família? Adolescente é isso mesmo. A Miriam Leitão tem uma história curiosa, que ela escreveu num livro recém-lançado. Ela disse o seguinte: se eu e meu irmão fôssemos hoje crianças, nós dois teríamos que tomar remédio, segundo a medicina convencional. Eu era absolutamente reclusa, bicho do mato, não falava com ninguém, não conversava, não interagia socialmente. E o meu irmão era exatamente o oposto, hiperativo, endiabrado, não parava quieto. Os dois hoje, quando a mãe da Miriam era indagada, falando assim: tua filha é esquisita, hein? A resposta dela era: é o jeito dela. E a Miriam, com gratidão, reconheceu que a mãe, na sua simplicidade, na sua pouca informação e formação, agiu certo. Quando a gente faz estudos sobre uso de Ritalina para tentar dar um padrão de equilíbrio suposto no comportamento da criança, muitas críticas dentro da medicina ao uso indiscriminado de substâncias para pessoas hiperativas e para pessoas que têm, digamos, uma reclusão que pode chamar a atenção. Cuidado, doutores e doutoras, porque por vezes a gente pode estar cometendo alguma irregularidade ou imperícia na necessidade de reconhecer aquilo como um padrão ruim. E se for o jeito da pessoa, como a Miriam colocou? Vejam a responsabilidade de um diagnóstico preciso. É preciso ter responsabilidade na hora de aplicar remédio. É muito triste quando médicos, me perdoem a expressão, preguiçosos, não fazem uma boa anamnese, não fazem uma boa aferição comportamental, histórico da pessoa, desde quando ela registra aquilo. Sabe aquela consulta que leva 2 horas? Se não for assim, é para a gente ficar ressabiado. Portanto, o que eu faço com o adolescente? Não sei. Quem sou eu para dizer, com base no que foi colocado na pergunta, o que fazer? Intuitivamente eu resolvi contar a história da Miriam Leitão e do irmão dela. É possível que esse adolescente seja alguém que demande cuidados, e é muito provável também que esse adolescente seja simplesmente um aborrecente, como eu fui e como boa parte de vocês talvez tenha sido, sem necessidade de remédio ou sem necessidade de um apoio, digamos, mais ostensivo de alguma ciência psicológica ou psiquiátrica. Nós não somos ciências exatas, nós somos complexos. E na nossa complexidade, a gente precisa separar o joio do trigo. Esse negócio de ficar dando remedinho para todo mundo que tem um comportamento relativamente anômalo, não me soa bem.
Tem um parente que já tentou se matar várias vezes. Já pedimos para a pessoa ir a um psicólogo e também buscar ajuda espiritual. Ele vai por um tempo e depois se afasta. E tempos depois vem outra crise mais forte e outra tentativa de suicídio. O que fazer a mais para ajudar? Tenho medo de ocorrer algo com ele e me sentir culpado depois. A situação não é fácil, mas a gente precisa se colocar sempre na posição de alguém disponível para ajudar. Pode contar comigo, pode ligar para mim, pode mandar um zap. Se quiser passear, vamos passear. Se quiser conversar, vamos conversar. É o que se espera de um amigo. É o que se espera de um pai, de uma mãe, de um irmão. É o que se espera de um colega de trabalho que é zeloso, está atento e tenta, de alguma forma, demonstrar explicitamente que está acompanhando a situação. Nós não podemos interferir objetivamente e de forma, eu diria, ostensivamente desagradável na vida de quem sofre. Em casos extremos, a própria lei autoriza a interdição. É extremo. E é algo muito doloroso. Muito doloroso. Mas o que eu acho importante é a gente demonstrar para a pessoa que sofre que a gente está por perto. Há situações difíceis do tipo, um relacionamento amoroso, né? Marido e mulher. Num dado momento, um dos dois registra esse gênero de problema. O marido ou a mulher, que estão mais centrados, mais equilibrados, dá o apoio, está do lado, na saúde e na doença, né? Estamos juntos. Entretanto, o que pode acontecer? O problema não seria sofrimento, mas a rejeição determinada a qualquer terapia, a qualquer ajuda. E o cônjuge que está lutando, fazendo o que está ao seu alcance para permitir a retomada do equilíbrio, a qualidade de vida possível para o companheiro ou para a companheira, e a dois, pode se sentir muito frustrado ou frustrada de ver que o parceiro ou a parceira não está se prontificando a procurar ajuda. O que me dá vontade de dizer, e o que eu vou dizer merece ser bem entendido. Por vezes, a gente pode adoecer o cônjuge com a obstinação de não procurar ajuda. Nessas horas é importante que a parte sã da relação perceba o risco e eventualmente diga: eu continuo te amando, você pode continuar contando comigo, mas eu não suporto viver mais tempo com alguém que de forma deliberada e obstinada rejeita qualquer terapia ou ajuda. Está me fazendo mal. Eu não sei onde isso vai dar. E eu não me sinto nesse casamento respeitado ou respeitada naquilo que é um ponto de partida de um contrato a dois. Que é, eu amo você, eu, por amar você, quero te ver bem. Mas não depende só de mim ver você bem e, pelo visto, nem só de você. Precisamos de ajuda. Mas se você rejeita terminantemente qualquer ajuda, eu me reservo o direito de não participar disso. Eu te amo, conta comigo, mas eu não vou estar junto de você enquanto persistir deliberadamente essa intenção. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando que é possível, eu conheço, pelo menos um caso, em que a pessoa, por vezes, não conseguiu ajudar o companheiro ou a companheira, vamos deixar assim, e isso passou a abalar sua serenidade, seu equilíbrio e sua autoestima. Onde isso vai dar? Se lembra da história do oxigênio? Despressurizou a cabine, 2 máscaras de oxigênio. Eu preciso estar bem, minimamente, para poder ajudar meu próximo. O suicídio tem tendência hereditária? Sim, no seguinte sentido.
Isso determinou, inclusive, uma reimpressão do livro. Quando saiu a reimpressão, a gente atualizou, porque é moderno, são conhecimentos novos. Na área da genética já se rastreou o transporte de genes de uma pessoa que tem a depressão, a chance ou a probabilidade dos filhos terem é grande, do transporte. Mas a eclosão da depressão, a manifestação, ela pode não ocorrer. Eu, em certa medida, e meu irmão somos exemplos disso. Em casa nós tivemos, na nossa família, uma pessoa muito próxima de nós, num relacionamento direto, portadora de depressão. Eu tenho 52 anos, meu irmão tem 50. Nós não manifestamos depressão até hoje, mas nós somos filhos de uma pessoa depressiva. Portanto, provavelmente eu tenho um gene. E esse gene não eclodiu. Joana de Ângeles, quando fala de depressão, ela diz o seguinte: a depressão, ela aparece esculpida no perispírito do reencarnante, como algo que invariavelmente alude a uma culpa de um passado mais ou menos distante. E essa culpa vai determinar uma probabilidade disso eclodir na vida presente. Portanto, dentro de uma perspectiva terapêutica e espiritualista, a gente vai ter que, sem prejuízo dos remédios pontuais que ajudem a pessoa no curtíssimo prazo a tentar dialogar com si própria em termos mais dignos, ter qualidade de vida, a gente ter a perspectiva de que há uma questão do passado que eclodiu no presente que está me instigando a ter determinação, coragem, obstinação, e isso vai passar. É duro, é angustiante e é aflitivo, mas vai passar. Existe, portanto, o transporte de genes. Existe herança genética, não do suicídio, mas da depressão. E a ciência está tentando catalogar, já uma busca antiga, o que poderia ser o gene suicida. Eu acho isso, do ponto de vista espírita, muito problemático, porque ninguém renasceu para se matar. É importante deixar isso muito claro, fica até de pé, porque é importante. Não está no mapa kármico, vamos colocar nesses termos, de ninguém reencarnar para se matar. Essa história de dizer assim, ele reencarnou e está escrito que vai se matar. Não existe isso. Não existe isso. Todos nós seremos completistas. Nós temos ao nosso alcance os recursos para atravessar o vale das sombras, da agonia, da infelicidade, do desprazer, do desânimo. Nós temos os recursos. Eu achei tão inspiradora a experiência da caverna na Indonésia. Foi Indonésia? Não, foi Tailândia. Tão inspirador. Eu sugiro às pessoas que estão sofrendo que tentem recapitular aquela história nos seus detalhes, porque ela traz ensinamentos importantes. Reparem que naquela caverna, eles estavam ali, permaneceram durante, me corrijam se vocês tiverem a memória mais aguçada, 6 ou 7 dias. 6? Não. Até que aparecesse o primeiro mergulhador. Disse assim, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Foi quase uma semana, no escuro, sem comida, fazendo as necessidades por ali, tomando uma água que não era de beber. Vamos combinar, quase uma semana é tempo para burro nessas condições. E a gente está falando de adolescentes. Pensem nisso. O que levou essas crianças a não desistir? Pensem nisso. Pensem nisso. Porque a gente não basta ter uma liderança como aquele técnico budista. É muito importante. Mas ele por si. Ali, um colega nosso, Rodrigo Carvalho, vai fazer um livro. Ele voltou lá para contar essa história. Ele já escreveu um livro sobre os mineiros do Chile. E ele quer entender
O que aconteceu na caverna? Até hoje essa história não foi bem contada, mas os registros jornalísticos são muito impressionantes e muito inspiradores. O que levou aquelas crianças, adolescentes, a atravessarem o Vale das Sombras, sem nenhuma chance, nada que instigasse que eles deixariam de morrer? Não tinha comida, estavam com muito frio. O ar da caverna era saturado de impurezas que alguns deles ficaram sequelados depois. Atingiu o tecido pulmonar. Não tinha o que comer, não tinha nada. E no meio do nada, do pântano da desesperança, emerge a flor de lótus, radiante, dizendo: viva! Viva! Pense nisso. O que aconteceu naquela caverna? Nessa semana, aconteceu o suicídio de um menino de 9 anos, vítima de preconceito na escola. Qual o papel da escola e a formação necessária aos professores na prevenção do suicídio? Em primeiro lugar, não estigmatizar quem tem orientação sexual distinta. Que educação é essa? Excludente. Em que o professor, os funcionários da escola ou da direção não têm uma postura vigilante para perceber o bullying ou a discriminação de alunos que eventualmente já se sabem dissonantes do que se espera de alguém que ainda tem 9 anos e choca os coleguinhas criados numa sociedade machista com valores patriarcais por assumir-se gay, manifestar simpatia pela homossexualidade e ser estigmatizado por isso. Perder a sensação de acolhimento. Então, eu vou contar uma experiência que está no livro, que é do Japão. O Japão é um lugar que tem muito suicídio ainda, mas o governo japonês recentemente resolveu enfrentar o problema. Ele fingiu, o governo, que não existia um problema. Agora é política pública. E tem uma coisa interessante. Eles fizeram o mapa da incidência de suicídios do ponto de vista epidemiológico e detectaram as comunidades onde aquilo era um problema. Nas comunidades detectaram onde havia ocorrências em escolas. E nas escolas houve a visita de pessoas qualificadas para orientar diretores, corpo docente, funcionários, e dar uma orientação para os alunos sem falar a palavra suicídio ou depressão. A Organização Mundial da Saúde mostra um cuidado que numa visita à escola, esse técnico vai falar abertamente com os adultos, mas com as crianças, a orientação é outra. Com diretores, funcionários e professores é prestar atenção em comportamentos anômalos, reclusos, aversão social, chora no cantinho, tem um comportamento que não é típico da idade. Então, vamos assistir, com muito respeito, muito cuidado. E o papo com os alunos? Chega na sala de aula, fala assim: oi, pessoal, a professora apresenta, estamos recebendo uma visita, não é assim que funciona? Vamos cantar a musiquinha para os visitantes. Aí entra lá o profissional. Oi, é rapidinho, pessoal. Vocês sabem que faz parte, assim, da nossa vida, a tristeza, né? De vez em quando a gente fica borocochô. Eu não sei como é borocochô em japonês. Isso faz parte da vida, ninguém deve ficar preocupado. Agora, quando vocês estiverem, por alguma razão, assim, mais tristes do que o normal, e dá vontade de ficar assim mais isolado, coisa e tal, procura a tia, a professora. Não deixa de falar com ela. É importante vocês fazerem isso. Vamos fazer isso então? Você não falou de depressão, não falou de suicídio. Nós tivemos esse ano na Escola Bandeirante em São Paulo, que é uma escola importante, 2 episódios de suicídio de jovens em 10 dias. O que a escola fez? A escola fez o que se espera de uma escola do século XXI. A maioria das escolas diz assim: vida que segue. Vamos esquecer que isso aconteceu, isso é mal para os negócios. A escola fez o que se pede, fecha para balanço, convida, rastreia no mercado, qual é o profissional competente aqui que vai me ajudar a enfrentar o problema que virou um trauma. Não se fala outra coisa na escola.
Não dá para falar de matemática no meio do estigma da perda de 2 coleguinhas. A escola fechou para balanço mesmo. Todas as salas, os professores foram orientados por essa profissional a fazer uma roda, e a professora introduziu o debate falando assim: eu creio que todos aqui sabem o que aconteceu nos últimos 10 dias. Muitos de vocês conhecem as pessoas que partiram, e hoje a gente vai conversar sobre isso. Quem gostaria de falar? Por que tem que fazer isso? Porque não se empurra para debaixo do tapete o trauma. Ele não deixa de existir porque você não falou ou fingiu que ele não existe. No livro a gente colocou, deu tempo, foi em cima do laço, uma cerimônia de entrega do Oscar que teve lugar há 3 anos. E pela primeira vez na história, foi transmitida ao vivo, para mais de 1 bilhão de telespectadores no mundo inteiro. Em 2 momentos se falou de suicídio de uma forma interessante. Prêmio de Short Documentary, documentário curto, ganhou uma mulher. Na hora de receber o prêmio, ela sobe no palco e diz assim: eu queria dedicar esse prêmio para o meu filho que se matou quando tinha 16 anos, está a idade dele no livro, e eu aprendi que esse é um assunto sobre o qual a gente não deve varrer para debaixo do tapete. A gente tem que falar sobre isso. Essa mulher deu publicidade para o mundo inteiro de um problema da sua intimidade, que constrange ela, porque muita gente vai dizer: nossa, é mãe, não percebeu. Não tem nada a ver. E ela sabe que não tem nada a ver, ela expôs isso e falou: precisamos falar sobre isso, muito obrigado. Tchau. Aí o povo da plateia do Oscar deve ter feito assim: nossa, e o povo em casa falando: ela falou isso mesmo? Nossa, que mulher corajosa. Expôs algo da intimidade. Menos de 40 minutos depois, anuncia um vencedor do Oscar na categoria Melhor Roteiro. E vence um rapaz de menos de 30 anos, que fez o roteiro do filme O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. Ele sobe ao palco e diz assim: quando eu era mais jovem, ele tinha menos de 30, veja você, eu me achava uma pessoa esquisita, em inglês é freak. Eu me isolei das pessoas, as pessoas me olhavam esquisitas, e eu pensei em desaparecer. Mas eu resolvi seguir em frente. Eu insisti. E hoje eu estou aqui para agradecer esse prêmio e dedicar a outras pessoas que se sentem freak e que se isolam socialmente, para que elas sigam em frente, para que elas sejam persistentes. E no dia que elas receberem um prêmio, seja ele qual for, se lembrem de outras pessoas estranhas. Ele deu um depoimento que não estava por escrito, ele falou com o coração, e na mesma noite do Oscar, em 2 momentos distintos, se seguiu os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Falar de suicídio pode ser algo interessante e inteligente numa perspectiva de saúde pública, e eles 2 deram um exemplo disso. A gente precisa falar sobre esse assunto, numa escola também. Bom, pegando o gancho aí, existem políticas públicas claras, consistentes e relevantes o suficiente para combater com eficiência o suicídio? Sim, isso está no livro, é assunto de um capítulo, a parte do Japão que eu mencionei aqui está lá. No Brasil, o Ministério da Saúde resolveu produzir anualmente um boletim epidemiológico atualizando dados e resolveu apoiar o CVV custeando as ligações feitas para quem deseja, através do 188, ter contato com os voluntários, desabafar, conversar. Eu acho pouco, mas já é alguma coisa. Portanto, a gente precisa avançar aí. Está faltando, eu diria, mais assertividade, a gente ter mais campanha publicitária, as redes dos Centros de Atenção Psicossociais, os CAPS, que são a alternativa para quem não tem plano de saúde e não tem dinheiro. Dependendo do CAPS, você recebe um atendimento legal, mas existem muitas exceções. Eu estou andando pelo Brasil e eu estou perguntando isso para os profissionais de saúde,
Em alguns lugares eles dizem, André, aqui é fantástico, funciona maravilhosamente. Em outros eles dizem assim, eu tenho pena de quem procura o CAPS com depressão ou porque pensa, está com ideação suicida. Aqui a gente não tem recursos, nem humanos, nem materiais, para enfrentar esse problema. Então o Brasil precisa avançar numa política assistencial antimanicomial e que preste a devida assistência a quem precisa. Qualquer um de nós está sujeito a isso. Qualquer um de nós pode passar por essa situação. E a gente merece, é uma questão de cidadania, respeito, com atendimento profissionalizado, a qualquer hora do dia e da noite, que nos ajude nos momentos difíceis. Uma pergunta que a gente juntou as duas é com relação aos jovens que cometem suicídio a partir dos jogos, Baleia Azul e tudo mais. E você acredita também que os jovens possuem capacidade de dialogar entre si sobre esse assunto, o suicídio? No livro, nessa versão revista atualizada, eu escrevi sobre a Baleia Azul. A Baleia Azul só ameaça jovens fragilizados psíquico-emocionalmente. Baleia Azul não pega qualquer jovem no contrapé. Baleia Azul vai ser um jogo, na maioria absoluta dos casos, vamos colocar assim, eu não gosto de unanimidade não, mas eu já ouvi muitos psiquiatras e psicólogos dizerem, a tal da Baleia Azul só consegue tirar do sério, ou só consegue fisgar jovens que já estão em sofrimento, perturbados e fragilizados psíquico-emocionalmente. E sim, os jovens têm absoluta capacidade de conversar entre si. Quem são os jovens? Hoje, você pega um garoto de 16 anos, o que ele sabe hoje, aos 16 anos, é muito mais do que eu ou vocês sabíamos com 16 anos. Pelo amor de Deus, é outra coisa, é outra geração. E mais, somos reencarnacionistas, quando a gente fala, é apenas um jovem de 16, pô, esse cara deve ter mais quilometragem espiritual que você. Ele pode se surpreender no detalhe. Nossa, como é que esse garoto disse isso? Como é que ele falou isso? De onde ele tirou essa ideia? É uma ideia inata, é uma sabedoria construída na linha do tempo. Então, tem um complicador aqui. Você vai achar que todo jovem, por você ser mais velho, você vai dizer que todo jovem é igual? Não é. Nunca foi. E a questão da reencarnação traz a problemática assim, estamos falando de um jovem que pode ter mais idade espiritual que você, mais sabedoria acumulada que você, mais luz que você, mais discernimento que você. Agora, a casa espírita não tem sido muito acolhedora para jovem, não. A casa espírita, às vezes, cheira bolor. A gente reproduz na casa espírita certos protocolos que lembram a igreja do século passado. Nos cânticos, na forma como aparece. E aí vem um jovem, assim, na exuberância assim, do frescor da sua espiritualidade. A gente teve isso quando teve Blockbuster, o filme do Chico, do Daniel Filho e do Marcel Souto Maior. Né? Foi visto por 4, 5 milhões de pessoas. Boa parte dessas pessoas não era espírita, era simpatizante. E resolveu procurar a casa espírita. Se interessou. Em alguns lugares do Brasil se decepcionou. Não, peraí, isso é espiritismo? Não, isso é movimento espírita, não confunda. Então eu digo isso com muito respeito. Há uma questão que precisa ser debatida nas casas espíritas. Preconceito contra o jovem, cerceando o jovem. Lá no Rio de Janeiro a gente fez um debate com juventude, numa casa espírita, da Tijuca, e foi curioso que tinha um jovem que veio do movimento evangélico, veio da Igreja Batista. Ele disse, na casa que eu frequento proibiram que a gente usasse bateria e saxofone no nosso grupo musical. Aí eu falei, e proibiram por quê? Não, acharam que não era o caso, melhor não. Aí eu falei, mas por que você acha importante, me permita perguntar, como ex-baterista, essa questão para você era importante por quê? Não, porque quando eu frequentava a Igreja Batista, a gente era estimulado a fazer música, poesia, falando da nossa fé, falando de Jesus,
E não tinha essa de ter uma listinha, isso pode, isso não pode. Você quer levar tabaco para a igreja batista? Leva. Expresse-se artisticamente. Seja feliz. O meio musical, pouco importa. Você quer fazer um funk espírita? Por que não? Por que não? Aí você vai dizer, não, essa música é de baixo teor vibratório. Não se toca funk na casa espírita. Aonde isso aparece nas obras básicas? Então, pelo amor de Deus, vamos ter sensibilidade. Tem uma garotada chegando com espiritualidade latente, entra num centro espírita e fala, hoje não. Volta para casa. André, depois que entrei para a faculdade, tem sido um ambiente no qual vejo mais pessoas com indícios de depressão, ou tristeza e transtorno de ansiedade. Sofro com isso também. Qual a sua opinião a respeito da influência da faculdade, das universidades, interagindo com a saúde mental dos universitários? Bom, eu não tenho propriamente respostas sobre por que no nível, assim, no nível universitário a gente vai ter tanta gente fazendo uso de medicação ou demonstrando ter alguma fragilidade psíquico-emocional. Eu não acho que isso deva ter uma única causa. No meu meio jornalístico tem muita gente que está medicada, está sob tratamento ou está de licença médica. Eu converso com policial e bombeiro, a mesma coisa. Eu converso com médico, a mesma coisa. Então, qual é a minha conclusão? Isso não é alusivo a uma categoria profissional ou apenas uma fase da vida. E aí me permitam, enquanto espírita, dizer, se estamos passando por uma transição planetária e a frequência do planeta está mudando e nós estamos sendo instigados, como nunca antes, a assumir posturas, sair da zona de conforto, pensar fora do quadrado, sair de cima do muro. Essa é uma encarnação chave. Está na hora da gente se posicionar com clareza. O que eu estou fazendo nesta encarnação em favor de mim mesmo, como espírito imortal? E aí eu vou atribuir a um vazio espiritual terrível que muita gente ainda sente. Eu vou atribuir a escolhas profissionais equivocadas porque a família influenciou, não foi a vocação genuína. Então a pessoa na faculdade diz, meu Deus, a minha escola foi desinteressante, opressor, o Enem foi um moedor de carne, e agora eu estou numa faculdade, não por vocação, mas porque na minha família de médicos querem que eu seja médico para herdar a clientela e trabalhar no consultório. Porque a família de dentistas que querem que eu herde a clientela e trabalhar no consultório. Família de advogados que querem que eu estude direito para trabalhar no escritório. Cadê a vocação? Cadê o coração? Está onde? E aí temos uma questão. Se a gente educa uma criança para ser bem-sucedida, e bem-sucedida é isso aqui, pataco, onde é que ficou o coração da pessoa? Ah, ela vai ganhar dinheiro e vai gastar com remédio o resto da vida. Por quê? Porque ela não é feliz e a culpa, aí sim, me desculpa. Os pais participaram de um processo mórbido que é autodegradante. Aonde você pensa estar nos próximos 30 anos para ganhar o seu sustento e exercer a sua profissão? Num lugar que eu não gosto. Haja remédio. Qual livro você citou de Marcelo Ribeiro, psicografia de Divaldo Franco, que trata do tema suicídio de jovens? Não é um livro, é uma mensagem. O Marcelo ditou mensagens para o Divaldo que foram publicadas durante alguns anos num jornal do Rio de Janeiro. O Divaldo participava no Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, de uma reunião na casa dos pais de Marcelo. Os pais já desencarnaram, obviamente, e não há descendentes. Então, essa história agora ficou em alguns livros de mensagens publicadas por vários espíritos, esses livros coletânea, você vai encontrar algumas mensagens de Marcelo Ribeiro. Tem uma mensagem linda dele chamada Oração do Jovem, que eu gosto muito. Senhor, começa assim a mensagem, Senhor, sinto-me perdido no báratro da vida moderna. Linda mensagem.
Portanto, não é de livro, é de mensagem. Eu teria alguma dificuldade. Se você quiser guardar a frase, compre e viver é a melhor opção. Está lá. É verdade. Você mencionou o Lava Jato 59. Se presentear filhos para compensar a ausência, a culpa dos pais. Por que vemos tão poucos políticos suicidando após Getúlio Vargas? Eu poderia dar uma resposta cretina dizendo que vaso ruim não quebra. Mas eu vou dizer o seguinte: quem disse que eles não sofrem? Eu me lembro de uma mensagem do Chico Xavier dizendo assim: orem pelos políticos, porque o destino espiritual destes que não honraram não é uma profissão, é uma atividade de servidor. A decepção é tão grande e tão devastadora no plano espiritual que Chico pede preces por eles, né? Agora, veja, a questão do por que eles não se suicidam, eu não tenho competência para responder, porque eu não tenho estatística de mortalidade por suicídio de político. Apenas eu não acho que eles sejam invulneráveis à dor e ao sofrimento. Eu acho que, certamente, se a gente rastrear e pesquisar, talvez a gente se surpreenda com um ou outro que estão em rota de colisão com a própria consciência, desde já, não precisa esperar o desencarne. A gente foi, a partir de várias perguntas que a gente tinha, que a gente foi coletando, porque o André foi respondendo muitas outras. Qual foi sua maior inspiração, motivação para escrever um livro sobre um assunto tão delicado e, como você bem disse, um assunto sobre que é um tabu como esse? Marcelo Ribeiro apareceu numa reunião mediúnica dizendo que, me instigando, na verdade, a pesquisar sobre suicídio, dizendo que era caso de saúde pública no Brasil e no mundo. Não disse que era Marcelo Ribeiro. E eu falei para ele: acho que você está equivocado, meu irmão. Porque é o seguinte, espírita, não é porque alguém é desencarnado que é melhor que você. Espírita é abusado. Apareceu na mediúnica. É um espírito sem corpo. Apareceu na mediúnica espírito de luz. Leia o livro dos médiuns. Você vai ter que decifrar assim o nível espiritual e moral, nível moral e ético do desencarnado a partir da mensagem, entre outras variáveis. Eu desconfiei do espírito, falei: acho que você está enganado, meu irmãozinho. Sou jornalista e não sei dessa história de suicídio, você caiu de saúde pública. E ele, com o maior fair play, falou: peça no seu trabalho, pesquisa. Ele estava querendo falar do SEDOC da TV Globo. Peça no seu trabalho para o arquivo fazer a triagem das notícias sobre isso, você vai se surpreender. Foi o início de uma relação, em que Marcelo, num dado momento, falou que nós tínhamos um compromisso, dos dois lados da vida. Do lado de lá, eles tentam fazer o possível para assegurar a prevenção, mas eles não podem fazer muito, porque a prevenção é aqui. Então, eles dão subsídio para a gente fazer esse trabalho. Eu só fui autorizado, com a ajuda da Cláudia, a publicar esse livro, e eles falaram isso: a gente só vai autorizar a publicação do livro, o momento do livro vir ao mundo, é o momento que a gente perceber que você está preparado para lidar com isso. Porque, obviamente, quando a gente fala sobre isso, a gente defende o que a gente defende, a gente está incomodando certos interesses. Vocês me entendem? E a egrégora do CVV, a falange mobilizada em qualquer trabalho na direção da prevenção do suicídio, é poderosa. Então, eu precisei me equipar moralmente, espiritualmente, com informações bem embasadas para realizar esse trabalho sem nenhum receio, sem nenhuma hesitação, sem nenhum medo. Mas não foi assim. Marcelo, meu irmãozinho, me ajuda muito. E é bacana, acho que valeu demais esse nosso esforço, porque os interessados em ajudar o CVV Uberlândia, olha que legal, né? Por favor, enviar um e-mail para cvvuberlandia@outlook.com.br, cvvuberlandia@outlook.com.br. Olha que bacana. Não tinha nada, já tem alguma coisa. Então, isso é muito legal. Tem uma pergunta que chegou aqui, a gente vai até abrir ela para o André comentar, porque é a área dele também, e aí você pode fazer suas considerações finais.
André, boa tarde. Sei que o foco desta palestra é suicídio, mas como gestor ambiental, e sabendo que você é um grande estudioso na área ambiental, gostaria que me falasse, em termos gerais, se o nosso país leva a sério a questão ambiental. Saneamento básico, tratamento do lixo, reciclagem. Obrigado. Bom, a expansão da consciência ambiental acontece. Eu me interessei por essa área há 30 anos atrás, aproximadamente, e eu vejo gradativamente o Brasil evoluir em termos de consciência da sociedade. Entretanto, na representação política, nós temos analfabetos ambientais no poder. O Brasil nunca teve um presidente que soubesse o que é desenvolvimento sustentável. E o Brasil, na sua classe política, é refém de oportunismos, medidas de curto prazo, que maximizam o lucro em detrimento da resiliência dos ecossistemas explorados. Em português claro, matam a galinha dos ovos de ouro. O Brasil descarrega por dia 5.000 piscinas olímpicas cheias de esgoto sem tratamento nos seus rios. O Brasil joga no lugar errado por ano 30 milhões de toneladas de lixo, o que daria para encher 260 estádios do Maracanã até o topo. E a gente joga fora matéria-prima e energia. Não dá para não gerar resíduo, mas dá para transformar resíduo em matéria-prima ou energia. E a gente precisa fazer isso logo, porque a gente está depreciando o nosso capital natural. Eu sou otimista. Eu realmente acho que a gente vai conseguir deixar como legado para o mundo de regeneração um planeta com muitas sequelas, muitas cicatrizes, mas um planeta onde a consciência ambiental haverá de ocupar lugares mais importantes na tomada de decisão. Isso é importante. O movimento ambientalista ele emerge de baixo para cima. O movimento ambientalista que introduziu o conceito de gerações futuras. Ninguém pensava em gerações futuras. Quem introduziu na lei, na legislação, a ética civilizatória de cuidar do que temos hoje, sem que isso nos autorize a depredar sistematicamente o que temos hoje, desconsiderando as gerações futuras, foram os ambientalistas. Então, a mim me parece que nós, quando elegermos o próximo presidente da República, a gente precisa ter em mente o seguinte: não será apenas o próximo presidente da República Federativa do Brasil. Será o presidente à frente da nação mais rica do mundo em termos de água, matéria-prima e energia limpa. Nenhum país do mundo tem mais terra fértil, pronta para plantar, sem precisar desmatar uma árvore sequer, do que o Brasil. A maior parte dos agricultores, inclusive uma parte expressiva do agronegócio, entende isso e é ético, faz a coisa certa. Mas a parte do agronegócio que está no poder usurpa de forma criminosa direitos em favor de seus próprios interesses. E isso é uma tragédia nacional. No mundo de regeneração, o papel reservado para o Brasil é importante. Somos o campeão mundial de água doce, superficial de rio ou aquífero. Somos o país campeão mundial de diversidade biológica e genética. A maior parte dos seres vivos catalogados no reino animal e vegetal encontra-se em nosso país. É uma farmácia a céu aberto. As florestas têm princípios medicamentosos que nós não conhecemos. Mas o índio, o caboclo, o mateiro conhece. O que eu faço para curar erisipela? Pega aquela plantinha, macera e esfrega. Eles nem sabem o que é princípio ativo, eles sabem que é assim que funciona a erisipela. A biopirataria está drenando conhecimentos adquiridos aqui para os grandes laboratórios internacionais. Falta um presidente, falta um poder central zelando pelo que é nosso patrimônio, mega biodiverso. Meus amigos, por fim, quando falaram por que político não se suicida, meu lado menos evoluído deu uma resposta feia. Eu preciso complementar a resposta, senão vão me puxar a orelha depois. Pensem comigo. Nós precisamos da política. A anarquia não é uma opção.
No Espiritismo a gente aprende que não é possível um planeta habitado por nós sem organizações sociais resilientes, operando a gestão coletiva. Nós precisamos disso. Todas as cidades espirituais têm gestores, têm subalternos, ordem, hierarquia, rotinas estabelecidas. Aqui é o mesmo. Não podemos abdicar da política. Lamento informar. Significa 2 procedimentos importantes. O primeiro deles, não adianta dizer, ninguém presta, vou anular meu voto ou vou votar em branco. Porque isso fica registrado, eu vou usar a expressão do Divaldo, no livro da vida. Todos nós estamos em missão. Uma das missões é sermos bons cidadãos. Um cidadão de bem vota. Escolhe a dedo o seu candidato. E cumpre a sua função de cidadão e eleitor, cobrando do candidato depois, denunciando quando ele falha, expondo o candidato naquilo que ele não ajoelhou e não, prometeu e não cumpriu, e enaltece o candidato falando, nossa, muito obrigado, candidato, por aprovar uma lei tão importante, reduzindo desperdício, reduzindo mordomia, parabéns. Então a gente precisa participar. Não se resolverá o problema do Brasil na marra, batendo forte na mesa ou falando grosso. A gente já elegeu o Collor assim, a gente se deu mal. A última presidenta empichada teve esse estilo, bateu, levou, se deu mal. O próximo presidente do Brasil, se escolhido nessa direção, poderá nos custar muito caro. Tem muita gente que diz assim, Brasil não tem jeito, qualquer um que chegue, pior não fica. Fica, pode ficar. Olha do outro lado da porteira, o que está acontecendo na Venezuela? Pode ficar pior. Então precisamos zelar pelo que é nosso. Jesus delega e terceiriza. Ismael delega e terceiriza. Não é com eles que esse assunto se resolve. Somos nós. Eu quero encerrar pedindo um favor a vocês. Isso está muito inspirado na trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo, sobre transição planetária. Nós estamos recebendo na Terra uma quantidade numerosa de espíritos empedernidos no mal e na violência, que estão tendo, digamos, sua última chance de tentar cacifar sua vibração e sua frequência para serem dignos de reencarnar na Terra, elevada espiritualmente, na transição. Esses espíritos precisam de ajuda. Quando são crianças, precisam de assistência, porque sem ajuda e assistência prevalecerá as ideias inatas e as imperfeições que vinham prevalecendo nas últimas encarnações. Então a gente precisa cuidar, sim, dessa legião de espíritos reencarnantes que, por vezes desassistidos, deveriam inspirar mais cuidado e atenção. Um educador de 30 anos atrás, há 30 anos atrás, um educador importante já desencarnado disse: é melhor a gente construir boas escolas agora do que maus presídios no futuro. Ele falou isso na época em que o Rio de Janeiro experimentou pela primeira vez na história do Brasil o projeto de política pública de escolas em tempo integral para ricos e pobres e de qualidade. Esse projeto foi boicotado por meio mundo, não seguiu em frente. O Rio de Janeiro hoje é refém das circunstâncias. Entre os espíritos que estão reencarnando há também aqueles de escola, evoluidíssimos, que estão prontos para dar a sua contribuição para o mundo de regeneração. Muitos deles vieram talhados, preparados e treinados para serem políticos. Enquanto a gente continuar se divertindo, praticando queixume e maledicência, falando mal de todos os políticos e dizendo: o Brasil não presta, político é tudo corrupto, não tem jeito. Além de você abrir campo para uma depressão, que Joana de Ângeles diz que depressão se fabrica também. A gente precisa prestar atenção quando esse discurso contamina a psicosfera e elimina a esperança dos garotos, das meninas que são potenciais lideranças. E o projeto deles é abortado porque no grupo familiar ou no grupo de amigos ou entre os pares ali, todo mundo falou: vai entrar na política?
Ih, rapaz, foi bom te conhecer, valeu. Não discrimine, não asfixie o sonho de alguém que deseja ser um político. Ele pode fazer a diferença. E eles estão vindos para assumir essa missão também. Bezerra de Menezes foi político. A gente só lembra do Bezerra médico. Bezerra foi deputado e senador, o equivalente a senador, e foi dos bons. E com vocação para bem servir na política. Mundo de regeneração é o mundo dos políticos que não escolhem esse exercício profissional como se fosse uma profissão qualquer. Não querem enriquecer, não fazem uso de mordomia, de carro oficial, de assessores, de postagem no correio, de litros de gasolina. Não. Eles têm a vocação. Eles vieram com essa utopia de transformar a realidade através das ferramentas do poder. A pergunta é: estamos preparados para acolher esses missionários? Ou vamos continuar contaminando a psicosfera dizendo: o Brasil não tem jeito, todo político é corrupto, esse povo não presta? Eu digo para vocês, sou jornalista já há algum tempo, eu tenho várias opções de candidato a deputado estadual absolutamente limpos e honestos, da minha absoluta confiança. Eu tenho várias opções de deputado federal de pessoas limpas e honestas que merecem crédito. Eu tenho pelo menos uma opção no Rio de Janeiro, pelo menos uma, que eu assino embaixo para senador. A outra opção eu vou no embalo. Candidato a governador, a lista é menor, mas ainda há esperança. No primeiro turno, com certeza. Segundo turno, primeiro turno é voto do coração. Segundo turno é o voto da exclusão. Eu vou votar num, para o outro não ir. É o que temos para hoje. Vocês se lembram de Kardec? Kardec foi o escolhido para a codificação. E se Kardec falhasse? Plano B. Leon Denis. Segundo turno é isso. Kardec falhou? Leon Denis. Vamos que vamos. A bola tem que seguir para frente. O Brasil merece respeito. Não amaldiçoem o Brasil. Não pratiquem o queixume e a maledicência. Façam por onde merecer a condição de serem brasileiros. A maior nação espírita do mundo não pode abrigar pessoas rançosas, preconceituosas, que adoram falar mal e compartilhar nas redes sociais memes, piadinhas infames, ou trechos de reportagens, ou o que seja, que só agravam a psicosfera na lama. Façamos bom uso, inclusive, das tecnologias na área da comunicação para compartilhar o quê? Fé, esperança e coragem de mudar. Obrigado pela atenção. Eu sei que você já até agradeceu, mas é que chegou uma dúvida aqui, vê se você consegue responder. Como diferenciar uma adolescente aborrecente de um possível suicida? Até para que a pessoa pudesse entender a sua resposta. Meus amigos, vamos lá. Quem perguntou conhece seu filho, se for filho, tá? Desculpa a pergunta, não precisa responder. Porque quem faz essa pergunta não conhece o próprio filho. Conhece teu filho? Ele não dá bola para mim. Por quê? Onde nasceu a aversão para esse contato? Por que o papo não está fluindo? Vai botar a culpa nos hormônios em ebulição do teu filho? O mais velho da relação é você. Ele não me obedece. E você, quando era adolescente, obedecia cegamente? Por que Deus criou os adolescentes? Qual é a maravilha de ser adolescente? É um momento da vida que, com a bênção de Deus, a gente é disruptivo. Quebramos os grilhões.
A criança tem o pai e a mãe como heróis, modelo. Aí o adolescente cresce e fala, não é bem assim. Estou aprendendo a ver com outros olhos, sem perder o respeito, não é essa coisa toda, não. Somos todos imperfeitos. O adolescente descobre isso. E mais, é a lei da evolução em curso, Rubem. É a lei da evolução. Por quê? Para evoluir tem que fazer diferente. Business as usual, fazer como sempre se fez, significa a calma do mar morto. Agora, quando você pensa em evolução, você está pensando em inovação, em empreendedorismo, fazer de outro jeito, outra coisa. Essa garotada traz isso no coração. Ser adolescente significa, por definição, a arte da contestação. Mesmo que não tenha razão, mesmo que não tenha ainda, eu diria, um estoque de informações, um bom embasamento, ele está exercitando o quê? Autonomia. Sabe aquela bicicletinha de rodinha? É criança. O adolescente faz o quê? Vou sim, mas vou. Papai está dizendo, bota a rodinha que você vai melhor. Ele, fica na tua aí. Eu vou. Por quê? Porque chegou o momento de eu ir. De eu experimentar by myself. Eu preciso saber até onde eu vou por mim mesmo. Vocês tiveram adolescência? Vocês se lembram da adolescência de vocês? Porque a gente, quando tem uma adolescência saudável, a gente pratica em nível de excelência a rebeldia, a contestação, o afrontamento. Pai e mãe que ficam assim, vai para o quarto agora de castigo. Nunca fez isso antes comigo. Não quero que você fale assim comigo. Você está reprimindo uma válvula de escape que precisa ter lugar. Você pode até dizer, filho, não grita com o papai não. Eu estou entendendo você, mas você não precisa gritar para eu te compreender. Está claro? Filho, não fala palavrão na mesa não. Te peço isso. Você está começando a falar um linguajar aqui que a gente não usa em casa, eu entendo. Você está andando aí com a tua turma, porque adolescente, quando sai para festa ou balada, é o coletivo. Vai fazer um passeio junto, mesma roupa, mesmos códigos, eles vão curtindo a vida de uma forma diferente e descolada. A gente teve, né, Cláudia, em casa, com a menina mais nova da gente, uma adolescência típica, de contestação. Não foi fácil. Vocês acham que é fácil? Não é. Mas aí o que importa é não usar a rédea curta, porque daí não sai coisa boa. Deus, quando delega a paternidade e a maternidade, espera que a gente faça tudo, inclusive dizer não, com amor. Pai e mãe, com amor, devem dizer não quando isso lhes pareça o certo. Isso não significa ruptura da relação. Agora, tem pai, mais do que mães, déspotas, que numa relação de poder, já que eu pago as contas, já que eu sou teu pai, já que eu sou mais velho, faz uso desse poder de uma forma infeliz. Sabe como é que nas tribos indígenas, em boa parte desse Brasil, que tem inúmeras etnias, uma distinta da outra, mas é um traço comum de boa parte das culturas que a gente chama de primitivo. O curuminzinho pisou na bola, quase colocou fogo na oca lá, na casa, na oca, na casa de palha lá de taipo, lá do vizinho. Não é oca, não. Fala oca por aí, não. É complicado. Vai chamar a atenção do curumim. É tão lindo isso. O Washington Novaes conta isso maravilhosamente. O Washington passou um tempo lá no Xingu. Vai repreender o curumim. Primeira providência do índio mais velho em relação ao curumim. Vem cá. Vamos conversar. Você ajoelhou por quê? Não vou fazer uso da minha altura como mecanismo de opressão do poder que eu tenho. Vamos ter um papo reto no teu nível aqui. E assim eu estou respeitando você. Mas agora a gente vai conversar. A gente precisa conhecer os filhos que a gente tem.
resistir à tentação do mau uso do poder. E quando a gente faz isso, a gente reconhece a diferença entre um adolescente que está vivendo um conflito que merece ajuda especializada ou um maravilhoso aborrecente típico que precisa ser aborrecente típico para exercitar a autonomia e ser alguém importante na vida. Bom, a gente vai chegando ao final do evento. Nós vamos passar um último vídeo. Vou pedir o Hélio Dias para fazer uma prece para encerrar essa nossa atividade. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Agradecer você, André, por ter caído aqui, né? Porque está indo para Belo Horizonte fazer o trabalho, fez uma escala aqui e trouxe esse conhecimento. Mas é uma gratidão e eu acho que a gente abre as portas. Ter o CVV funcionando aqui novamente é uma bênção de Deus. E aí vocês observam o trabalho da espiritualidade. Vamos assistir o vídeo e o Hélio já se dirige para fazer a prece aqui logo em frente. Senhor Jesus, Mestre amado, com reverência e carinho, nós, meu Jesus, desejamos oscular vossos pés. Recebei no santuário de vossas glórias divinas a pobre lembrança dos servos humildes e necessitados. Nossa alma, Senhor, está cheia de gratidão pela vossa bondade. Permita-nos, meu Salvador, que possamos honrar vosso nome, trabalhando na seara de amor, de justiça e de caridade com a vossa doutrina. Abençoai as nossas lutas salvadoras e dai-nos a força para que possamos vos testemunhar eterna fidelidade. Amparai nossos espíritos até o dia em que possamos nos reunir em vosso seio, na claridade sem fim da eternidade luminosa. Muito obrigado, Senhor. O nosso agradecimento, em nosso nome e em nome de todos aqueles que aqui estiveram, e também daqueles que nos acompanharam através da internet, por ter nos oportunizado este banquete de luz. Que assim seja.